E aí, paranormais, beleza? Nox aqui, e hoje vamos falar sobre uma franquia de jogos de survival horror que tinha como intenção renovar e tentar trazer algo novo, mas será que deu certo? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o Ednox e você é muito bem-vindo ao canal Criaturas Paranormais e roda! E ontem eu com a Jenny nós fomos ver essa bomba no cinema e até que me surpreendeu em alguns aspectos. É claro que para isso tive que deixar de lado vários fatores e preconceitos antecipados para ter uma experiência do zero. E vou te dizer até que me surpreendeu um pouquinho. E o segredo que eu usei foi ir com zero expectativa e zero preconceito para tentar entrar nessa atmosfera. E por alguns segundos isso quase funcionou. Eu disse tentar. É claro que para muitos isso é impossível, ainda mais quando se fala de uma saga de jogos tão querida e carismática como Resident Evil. E claro, da fanbase que essa saga gerou ao longo dos anos. Nessa análise barra crítica eu dou fora dos pontos negativos e tentar achar pontos positivos do filme e dos furos do roteiro e claro das cagadas que a equipe técnica e direção fizeram. Então vamos lá, vamos começar chegando no cinema. Assim que eu cheguei lá não tinha ninguém, a sala tava vazia, guys. Era a sessão VIP. E o legal, guys, é que eu tinha ganhado os ingressos. Ou seja, se o filme fosse ruim eu não ia perder nada, exceto 1h40 da minha vida. Mas eu recuperaria isso fácil. A priori, eu saí da sala de cinema, entre aspas, satisfeito. E decidi ver a crítica do filme. Foi aí que a ficha começou a cair e as coisas começaram a fazer sentido. É porque eu acho que quando eu vi esse filme, eu vejo como um filme de ação qualquer, não Resident Evil. Depois que comecei a linkar as coisas, meu amigo, a crítica bateu e fez sentido. Primeiro, se você é fã de Resident Evil e espera ver algo igualzinho nos jogos, já digo pra você, tira seu cavalinho da chuva. Não é 100% igual ou até mesmo nada parecido. São bons cosplays, mas falta muito. Começando pela coragem do diretor, que ao meu ver, ter uma saga dessas em mãos não é pra qualquer um. E agora, pensando bem, refletindo como fã, as críticas infelizmente fazem sentido. Eu fiquei frustrado com várias coisas, mas não foram coisas grandes, mas elas me frustraram. Como eu disse, não são grandes coisas, são pequenas coisas, mas se você for juntando essas pequenas coisas ao longo de 1h48, elas formam um belo monte de pequenas coisas. Lembrando, gente, esse filme tem 29% de aprovação da crítica e 66% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, ou seja, quase ninguém, quase nem a crítica nem as pessoas gostaram dele, ou seja, o público aprovou, mas eu não sei que público foi esse, acho que foi a equipe da direção e alguns fãs que assistiram, não é possível, cara, ou pessoas leigas que não sabem o que é Resident Evil. Tipo, praticamente ninguém gostou desse filme. Começando por um crossover que faria sentido se fosse bem dirigido, bem escrito e bem atuado, mas meu amigo, fazer um filme de um jogo deve ser difícil pra caramba, considerando que um jogo tem em torno de 12 horas ou mais. Agora imagina um filme sobre 2 jogos, que é o caso de Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Mas calma, gente, vamos começar por partes. Vamos pela história primeiro. O filme mostra a história de Claire Redfield, uma jovem policial que está voltando da sua cidade natal para expor as atrocidades e experimentos da Umbrella Corporation. No outro núcleo nós temos Leon S. Kennedy, um policial novato que é um pamonha e não tem boca pra nada, que aparentemente está na polícia porque seus pais o colocaram forçadamente. Com ele na mesma academia de polícia está Chris Redfield, Jill Valentine e Albert Wesker, que trabalham na mesma unidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, pessoas começam a apresentar sintomas de uma infecção estranha e se transformam em zumbis. E um caos generalizado começa na cidadela, e geral tem que lutar pela sobrevivência. Resumindo essa história do filme, só pra deixar claro alguns pontos aqui, mudaram muita coisa nesse filme, tá? Faltou uma coisa que eu achei que teria, foi o Outbreak. Não teve Outbreak na cidade. A cidade foi sendo dada como perigosa, as pessoas foram deixando a cidade. Ela virou uma cidade de testes da Umbrella Corp e só ficou lá alguns habitantes, cara. Ai, meu Deus do céu, eu transformaram em Silent Hill isso aí. Vamos lá, agora vamos para a crítica do filme. Esses foram só alguns pontos que eu citei. Primeiro, pra vocês verem como já mudaram. Vamos para a crítica. Esse filme aí custou 25 milhões de dólares e nas bilhetérias rendeu 24 milhões de dólares, ou seja, quase se pagou. Se pagou praticamente, mas cara, esse filme foi escrito por Johanny Roberts, aquele candango que a gente já viu aqui no canal já, em filmes bons porém fracos, com o filme Floresta dos Condenados. Ele escreveu aquela atrocidade de filme que eu falei com vocês e vocês adoraram esse quadro. E agora já dá pra imaginar o tipo de produção bagaceira que viria pela frente, né? A promessa desse filme era pra ser um reboot. E geralmente, quando se fala de reboot, vem a ideia de uma releitura da história de forma mais leve e sutil com elementos atuais, certo? Não se engane, esse filme não cumpre esse lance do reboot. Na verdade, o filme já entregou o que seria quando mostrou o primeiro trailer, ou seja, qualquer expectativa foi quebrada quando os trailers foram lançados, o filme já mostrou do que era capaz nos trailers. Nós otimistas que acreditamos que seria bom, só acreditamos, mas não foi. Esse filme quase se garante em 2 pontos que são nostalgia e estabelecimento. Nostalgia por estar mostrando Raccoon City, personagens clássicos e momentos que já vimos em jogos. Estabelecimento por mostrar características e criar situações que levem os personagens a certos lugares e situações ou estabelecer cenas específicas e revisitar lugares que já vimos nos games, como exemplo a delegacia e a mansão Spencer. Para muita gente, isso já é o suficiente para tornar a experiência agradável, mas para 95% das pessoas não funciona. Por exemplo, um amigo meu foi assistir o filme e adorou, ficou 100% satisfeito com a experiência, adorou a atmosfera, adorou as referências, cara, isso é muito legal. Mas, pra mim e pra boa parte da fanbase, não é o suficiente, sabe por quê? Porque nada disso é profundo e nada disso é desenvolvido. Palavra-chave que eu falei que faltou para esse filme
desenvolvimento. Essa dentre outras, como por exemplo coesão, profundidade, personalidade, mas acho que desenvolvimento foi a palavra que mais marcou esse filme. Faltou muito, mas muito desenvolvimento. Faltou desenvolvimento de história, de personagens, progressão e o roteiro. Mano, eu entendo ter mudança do jogo pro filme, mas além de fazer um crossover, mudar certos fatos, pro filme poder andar não é o suficiente pra funcionar, porque não funciona. Ao meu ver, a Sony tava tão focada em fazer dinheiro que quando pegou uma saga, uma franquia como Resident Evil, que é tão amada, querida e respeitada pelos fãs, ficou cega de ganância e fez isso aí. E claro, pensou que daria certo, mas falha miseravelmente. Pois eu acho que a galera que produziu esse filme devem ter jogado o jogo 1 hora ou 2, devem ter visto um tutorial ou 2 no YouTube e pronto, acharam que sabiam tudo e estavam prontos pra fazer um roteiro, pra criar, pra dirigir, pra produzir, mas não. Ao meu ver, esse filme foi um insulto pra fanbase e pra qualquer pessoa que tem pelo menos alguns neurônios funcionando no cérebro. Sobre os efeitos especiais. Olha, vamos falar sobre os efeitos especiais agora. Eles me trouxeram uma certa nostalgia que eu tinha quando jogava PlayStation 2. Como uma empresa como a Sony, uma empresa renomada, faz uns efeitos especiais tão ruins assim. Boa parte das cenas é possível você ver o CGI ou você consegue ver o chroma key se mexendo atrás do ator. Cara, é muito visível. Não dá pra disfarçar. O CGI em alguns filmes começa a ficar batido, alguns filmes antigos, mas mano, esse é muito visível, cara. Tem uma cena ou outra de explosão, até mesmo uma maquiagem de zumbi ou de algum ferimento, e é legal, mas ainda não é o suficiente. As maquiagens de zumbi não funcionaram muito, os designs dos monstros não convenceu, o Dr. Big tava estranho. Guys, teve um cortezinho aqui no vídeo, minha câmera descarregou, mas estamos voltando, beleza? Personagens. Chegamos à cereja de merda nesse bolo de bosta, que são os personagens que são tão carismáticos quanto um cubo de gelo. Aí que começou a revolta dos fãs, com a caracterização dos personagens. Colocando personagens que não tem nada a ver fisicamente com os personagens originais. Aí você me fala. Mas existe algo chamado inclusão social, que inclui etnia, traços e enfim. Concordo com você tem toda a razão. Isso funcionaria se os atores conseguissem mostrar algo chamado personalidade. Foi o que faltou. Personalidade dos protagonistas. E meu amigo, essa é a pior parte de tudo, de todo esse projeto. Cara, tudo bem você colocar um ator diferente do Leon pra poder interpretar ele, mas ele teria ao menos que mostrar um pouco de personalidade do personagem, certo? Errado. Pois infelizmente o ator é limitado a agir de uma forma, o roteiro limitou ele aqui em ser imbecil, panaca e paspalho, e o ator também não ajuda muito. Olha, eu quero fazer uma observação sobre esse ator, algo que não estava no roteiro. Eu vi que ele sofreu muito hate, né? Infelizmente o coitadinho sofreu muito hate, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. O Evan Jodia, tadinho, cara, ele, teoricamente, ele não tem culpa pelo que aconteceu. O menino até deletou a conta do Instagram. Eu acho ele um bom ator em outras obras, mas aqui são vários fatores. Primeiro que ele não conseguiu entrar no personagem, o roteiro limitou ele e, cara, a atuação dele pra Leon, meu amigo do céu, não rendeu. Nada contra o Evan, mas cara, agora eu entendo porque ele deletou a conta do Instagram devido ao hate que ele pode ter sofrido. Eu entendo o fato do Leon ser um novato, mas na história do jogo, do Resident Evil 2, ele é um policial novato, que ao chegar na delegacia já se depara com o surto zumbi, o Outbreak. Mas aqui, nesse filme, transformaram o Leon em um idiota, ou a palavra-chave que eu uso para descrever a atuação do Evan Jodia para o Leon, um paspalho. Transformaram Leon Scott Kennedy, o cara que você viu salvar a filha do presidente, com quem você jogou Resident Evil 2, em um paspalho. Cara, vamos falar sobre isso. O filme pega um dos personagens mais clássicos do jogo e transforma em um alívio cômico. Eles usam esse fato do Leon ser um policial novato e inexperiente para tentar criar uma conexão com a sua audiência. Mas a única coisa que eles criam é raiva, é ranço, é desprezo da audiência. Porque, cara, é sério, é o tempo todo o Leon perdido no roteiro, indo de um lado pro outro, sem saber o que fazer, faz merda aqui, faz merda ali, não sabe atirar, não tem ideia de nada, e isso vai se seguindo durante o filme inteiro. Ou seja, o personagem está mais perdido do que um cego em um tiroteio. Isso que é um policial que teve treinamento. Agora imagina se ele não tivesse. Teoricamente o cara entra na sala de armas e não consegue segurar uma shotgun, uma calibre 12. Ou então tropeça e cai, derruba a arma, não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá acontecendo, quase é morto por zumbis e cara, isso vai enchendo o saco. Cara, eu entenderia esse artifício do roteiro se eles usassem algumas vezes durante o filme, mas cara, é o filme inteiro que eles usam esse artifício. E a linguiça vai enchendo e a nossa paciência vai acabando. Agora os outros atores, a atriz da Jill, achei morna, tanto faz, tanto fez. O Wesker tentou, o Birkin por já ter uma bagagem até que funcionou bem a atuação do Birkin. O Leon tá perdido, confuso, e o Chris, a Claire, meu amigo. A Claire parece que tá putaça o tempo todo, e o Chris não tem expressão, o cara é reto, o cara é sério. A Claire Redfield dos jogos, ela é uma pessoa doce, carismática, mas essa Claire, mano, ela é muito badass, cara, ela é muito má, sabe? Tipo, não encaixa, não rola. Já o Chris, cara, eu não achei que teve muita expressão. O Wesker fazendo piadinha, e fora o fato deles tentarem mudar várias coisas, tipo, o Chris gosta da Jill, a gente já sabe, mas uma queda da Jill com o Wesker,
Wesker, cara, nossa senhora, é muito ruim, mano. Claro, o tempo vai passando e você deve pensar: agora que foi tudo mostrado e pré-estabelecido, o filme vai desenvolver, certo? errado, não desenvolve. O filme nos apresenta tudo: universo, história, personagens, easter eggs, e vai deixando tudo isso pra trás pra história poder seguir. Claro, com isso o filme vai se enrolando e se condenando mais e mais. Já os outros personagens, eles poderiam ter funcionado se na parte da direção tivessem 3 coisinhas chamadas: coesão, desenvolvimento e profundidade. Todos os personagens são apresentados, mas nenhuma trama ou subtrama é bem trabalhada. Ou questões pessoais, até mesmo aquela trama do Chris ter raiva da Claire porque ela fugia e tudo mais, cara, isso aí é apresentado, isso é introduzido, mas fica por isso mesmo, sabe? Tanto faz, tanto fez. É deixado de lado logo em seguida. Tentam trazer características e elementos de jogos, por exemplo, a queda que o Chris tem pela Jill, ou até mesmo o Wesker traidor, ele fazendo um puzzle lá, mas cara, não funciona. Não funciona porque tá fora de ritmo, não está funcionando. E claro, algo que eu achei bem zoado, além de fazer um crossover, foi uma ideia bem ruim, porque ao meu ver devia ser feito um filme para cada jogo, para poder introduzir, explicar, desenvolver e aprofundar em certos núcleos, em certos personagens, em certas camadas. E enquanto tudo isso acontece, criar a conexão com o espectador e com a plateia, que é o mais importante de tudo, foi o que esse filme não fez. E talvez, com tudo isso pronto, pré-estabelecido, aí sim poderiam partir para um segundo filme falando sobre o segundo jogo e sobre os eventos que aconteceram naquela camada do segundo jogo. Agora, além de crossover com orçamento baixo, porque falando de Resident Evil, 25 milhões é pouco para uma franquia desse patamar. Introduzir tudo às pressas, de forma rasa, vazia, desperdiçar o pouco tempo que tem afundando o personagem principal, deixando os outros personagens de lado e querendo exibir seus truques, seus monstros da cidade uma vez, cara, isso me irritou muito nesse filme. Os zumbis, os cachorros, os leakers, as referências, as nostalgias, cara, teve uma cena da Jill que eu pensei, cara, eu falei pra mina, Jenny, eu tô achando que o Nemesis vai aparecer, só falta o Nemesis aparecer aqui agora, mas graças a Deus isso não aconteceu. E deixar de lado o desenvolvimento, a conexão com o público e focar em exibir todos os seus personagens, truques, easter eggs, cara, esse foi o tiro que a equipe da direção e produção deu no próprio pé. O filme tem momentos que as piadas funcionam? Tem, mas a maior parte do tempo as coisas não encaixam, as coisas não batem. Pra não falar que tudo nesse filme é ruim, teve cenas que eu gostei, por exemplo, da mansão, quando o Chris tá lá e a única forma dele saber onde o zumbi tá é pelo clarão da arma, cara, funciona. Outra cena também que eu achei legal, a do isqueiro, ele tem que se localizar pelo isqueiro, cara, isso é muito bom, nós já vimos isso em outros jogos de terror, funciona. Ao meu ver, o Chris Redfield foi o personagem que mais chegou próximo de se desenvolver nessa confusão toda. Chegou mais próximo, não desenvolveu, mas chegou perto. Porque você começa a ver no começo o personagem meio tontão, apaixonado, depois na mansão, quebrando pau com zumbis, lutando, sobrevivendo, cara, essa quase progressão de desenvolvimento dele foi legalzinha, foi interessante. Pra não falar que tudo nesse filme é ruim, mas ainda não agradou muito não. Ele lutou bem, sobreviveu àquele inferno, matou zumbis, mas os outros personagens, esquece, deixaram de lado, foram esquecidos. Jill, vai e volta. Wesker, traidor. Leon, tropeçando, fazendo merda, sendo salvo pela Claire. Ah, meu Deus, isso não acaba nunca. Na verdade, esse projeto todo foi um tiro no pé, nos 2 pés ainda. Pois, começando pelo elenco, roteiro, direção e a capacidade dos atores de mostrar emoções humanamente visíveis em uma situação de caos daquela. Pois os personagens não têm expressão, parecem todos pedras, icebergs, e isso eu achei algo bem zoado. Vamos voltar um pouco no tempo e rever Resident Evil 1 e 2 com a Milla Jovovich. Cara, nós víamos a tensão nos rostos dos personagens, nós víamos a tensão na cena de perseguição, zumbis, de morte, eles conseguiam passar a emoção que o roteiro pedia pra eles, mas aqui isso não é possível, isso não acontece nesse filme. Eles não têm expressão, como eu disse agora há pouco, parecem icebergs, parecem cubos de gelo, parecem pedras. Ah, legal. Cara, isso não é possível. Novato, você é novato. Faça o papel de novato. Cara, é isso o filme inteiro. Com todos esses pontos, Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é mais uma experiência esquecível que traz mais do mesmo, decepcionando e irritando muitos fãs e se colocando em uma posição de um dos piores filmes de adaptação de 2021. E ainda estão falando em trazer uma sequência. E você aí de casa, já assistiu esse filme? Gostou? Deixa aí nos comentários como foi sua experiência no cinema. Bom, a minha pelo menos eu não tive que pagar, né? Os ingressos foram de graça, ganhei no sorteio de Jovens do Futuro, graças a Deus. Foi interessante, comi pipoca, me diverti, mas não gostei como fã de Resident Evil, não gostei. Agora eu entendo porque a fanbase tá putaça. Deixa nos comentários aí se você gostou. Em breve, Halloween Kills, a crítica, a análise, vamos trazer os filmes desse ano que eu não consegui estar fazendo. E é isso, guys, eu vou ficando por aqui. Mais um Vaga Análise tá ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso. Vejo você na próxima terça-feira. É isso aí. Até a próxima. E se você quer mais desse quadro ou dos piores filmes de todos os tempos, deixa nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui. É isso aí. Até a próxima e tchau!